Boa noite, amados e queridos irmãos. A doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Continuamos o nosso estudo a nossa leitura, a nossa jornada bíblica, né? A nossa reflexão, nosso estudo no capítulo 5 do livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia. Aqueles que acompanharam todos os dias, que acompanharam a leitura do livro de Gênesis, já podem dizer que leram todo o livro de Gênesis, pelo menos uma vez, né? Então, seguimos. Mais tarde, Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e lhe anunciaram: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa meu povo partir para que eles possam celebrar uma festa em meu louvor no deserto. Replicou o faraó: Quem é esse Deus para que ouça sua voz e deixe Israel partir? Não conheço esse Deus, tampouco permitirei que os israelitas saiam das minhas terras. Então eles explicaram: o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro. Deixa-nos ir pelo caminho de 3 dias de marcha no deserto, a fim de oferecermos sacrifícios ao Senhor. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas, pestes ou espada. No entanto, perguntou o rei do Egito: Por quê? Moisés e Arão quereis dispensar o povo do seu trabalho, ide as vossas tarefas. E disse mais o faraó: Eis que agora a população dessa terra é numerosa, e vocês a fazem interromper seus serviços. No mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e aos capatazes responsáveis pelo povo: Não deis mais palha ao povo para fazer tijolos, como ontem e anteontem. Eles mesmos que vão e ajuntem palha para si de que necessitam. Todavia, exigirei deles a mesma quantidade de tijolos que faziam antes e antes de ontem. Não abatereis nada, porque são preguiçosos, e por isso clamam: Vamos sacrificar ao nosso Deus. Torne-se pesado o serviço desses homens, a fim de que eles se dediquem e eles não prestem mais atenção nas palavras mentirosas. Os feitores e os capatazes foram anunciar ao povo: Assim diz o faraó: Eu não vos darei mais palha. E de vós mesmo e procurai palha onde puder achar, porque não se diminuirá nada do vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito para juntar restolho, a fim de transformá-lo em palha. E, entretanto, os feitores os pressionavam, esbravejando: Acabai o vosso trabalho, a tarefa de um dia, como quando havia palha. Os capatazes israelitas indicados pelos feitores de Faraó eram açoitados e interrogados: Porque ontem e hoje não acabastes de fazer os tijolos conforme o rendimento de antes de ontem? Então os capatazes israelitas foram reclamar com o Faraó e argumentavam: Por que tratar assim os teus servos? Não dão mais palha a teus servos e nos ordenam fazer tijolos. Eis que os seus servos são espancados, contudo a culpa é do teu próprio povo. Ele, porém, replicou: Vocês são muito preguiçosos e é por isso que dizem vamos sacrificar ao Deus. E depois imediatamente trabalhai. Palha, entretanto, não vos será fornecida. Porém, fareis a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes israelitas viram-se em má situação, porque se lhe dizia: Não diminuireis em nada a produção de tijolos a cada dia. Assim que deixaram a presença do faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e os responsabilizaram: Que o Senhor vos observe e julgue, pois nos tornaste odiosos aos olhos de Faraó e aos olhos dos seus servos, pondo-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés, voltando para o Senhor, suplicou: Senhor, por que maltratas esse povo? Por que me enviastes? Pois desde que me apresentei ao Faraó para lhe falar em teu nome, ele tem impingido mais sofrimento aos israelitas. De fato, ainda não fizeste nada para ajudá-los. Ah, queridos, que coisa triste, né? Muito triste.
a gente pense na situação de Moisés. Ele veio, entregou o recado e até agora a situação do povo parecia piorar. Quantas vezes a gente se encontra em situações assim, né? Parece que a gente ora, ora, ora e a situação parece que está piorando ao invés de melhorar, mas na verdade Deus está trabalhando. Vamos entender um pouquinho da história do Egito. Pensem comigo, queridos. Ele foi fundado depois do dilúvio pelo filho de Cã, Misaim, o que foi amaldiçoado quando desrespeitou o pai Noé. Lembram? Dessa maldição, a maldade vem crescendo, de geração em geração. A história se situa ali primeiro na Babilônia, né, que é o berço da civilização. O Egito já tinha milhares de anos quando Deus chamou Abraão. E ali em mais ou menos 2050 a.C., Abraão deve ter visto as pirâmides quando ele foi ao Egito, porque elas foram construídas no Antigo Império, né, no tempo da terceira dinastia ainda. Bom, voltamos para Moisés. A missão que foi entregue a Moisés não era nada fácil, nada mesmo, né? Pensa em arrancar os israelitas das mãos do terrível faraó. Que missão! A missão de arrancar os israelitas das mãos daquele horroroso faraó é uma missão tão difícil quanto a que os cristãos têm, de arrancar o pecador da terrível escravidão do pecado. Essas duas tarefas só são possíveis para Deus. Nenhum ser humano pode fazer nenhuma dessas duas coisas. Moisés não poderia fazer e nós não podemos fazer. Deus chamou Moisés para libertar o seu povo, né? Porque Ele quer dar aos homens o privilégio de serem missionários. Ele usa as nossas vidas para servir, para nós servirmos de ferramenta para alcançar a outras pessoas. A salvação é o plano de Deus. E uma coisa que está no plano de Deus é usar os seus filhos para gerar outros filhos. Queridos, nós precisamos entender que mesmo quando nós somos separados do mundo, vivendo em comunhão com Deus, seguindo todas as instruções, muitas vezes as coisas ainda não vão sair como nós esperamos. Foi o que aconteceu ali com Moisés, né? Ele seguiu à risca tudo que Deus falou para fazer. E mesmo assim ele não conseguiu fazer nada. Na verdade, ele tinha que ter essa certeza de que não era ele que estava fazendo nada, né? Ele só tinha que seguir à risca as instruções. Assim como nós, queridos, foi entregue a missão para nós de pregar a palavra de Deus para arrancar os pecadores das garras do pecado. Mas a Bíblia nos dá instruções muito claras de como Deus quer que a gente faça isso. E se nós não conhecemos as Escrituras, nós não temos condições de fazer. Muita gente tem se levantado, tem ido para as igrejas, tem pregado, né, muitas vezes essa palavra, sim, mas não é esta palavra. Acabam pregando um falso evangelho, fazendo as coisas do seu próprio jeito, porque não se dedicaram a conhecer a vontade de Deus. E quando se faz as coisas do nosso jeito, não tem jeito, não vai dar certo, queridos. Por mais boa vontade que a gente tenha, se não seguir as instruções à risca do dono da missão, do general que comanda a missão,
as coisas não vão funcionar. Ali Moisés estava fazendo tudo certinho, estava seguindo as instruções, exatamente como era para ser. E Deus estava provando ainda, né? Não só provando a fé, como ainda estava preparando aquelas pessoas para serem libertas. Aqui, queridos, no verso 1 até o verso 14. Do verso 1 até o 14, nós vamos ver que Moisés e Arão estavam completamente dependentes de Deus. Que coisa linda. Mas primeiro, o primeiro contato com o faraó foi uma comédia. Para não dizer que foi um desastre, né? Ou teria sido uma comédia se não tivesse sido uma tragédia. Aí, a partir aqui do verso 15 até o 20, nós vamos ver que Moisés e Arão foram muito educados e muito sinceros. Fizeram tudo do jeitinho certinho, como Deus mandou. Mas as reações do faraó foram as piores possíveis. Era impossível para um ser humano imaginar que o faraó teria aquelas reações. A partir aqui do verso 21 até o 23, nós vamos ver que os servos de Deus ficaram encurralados. E aí eles foram orar e implorar a Deus por socorro. Depois da primeira conversa dos homens com o faraó, ele deu ordens para que os escravos hebreus fossem ainda mais cruelmente oprimidos, lembram? A coisa foi tão horrível que os oficiais hebreus que eram encarregados não foram capazes de cumprir as exigências e foram cruelmente espancados também. Os resultados da primeira visita dos servos de Deus até o faraó foram terríveis. Por todo o país havia um clamor desesperado de pessoas de todas as idades, todos, inclusive os escravos hebreus, acusavam os servos de Deus. Pensem na situação de Arão e Moisés. Mas Moisés fez tudo conforme Deus instruiu, deixando muito, muito claro, né? Falando em nome de Deus, falando em nome do Deus dos hebreus, né? O faraó considerou até que Moisés não passava de um mentiroso. O que não surpreendeu Moisés, porque Deus sabia que ele reagiria assim. Lembram lá no capítulo 4, no capítulo anterior, né? Deus já tinha informado para Moisés que o faraó reagiria desta forma, né? Deus é justiça, queridos, e por isso ele deve julgar. Entendam isso. Deus é amor e é por isso que ele ama, mas ele é justiça também e é por isso que ele deve julgar. Só que sempre o foco antes de julgar é salvar. Por quê? Porque Deus é amor, Deus é misericórdia e ele quer salvar. Então, Deus tinha avisado que ele castigaria a nação. Lembram da história quando ele falou para Abraão ainda sobre a escravidão, né? Sobre que os descendentes dele ficariam 400 anos escravos e depois disso ele julgaria, ele iria libertar eles e iria julgar a nação que havia escravizado o seu povo. Mas quando Deus estendeu a sua mão poderosa contra o Egito,
ao mesmo tempo em que ele estendeu a sua mão de poder contra o Egito, ele estava oferecendo misericórdia. Ele só fez todas aquelas coisas, endureceu, permitiu que o coração endurecido do faraó continuasse endurecido, porque ele precisava mostrar o seu poder para aquele povo, para os egípcios, porque aqueles egípcios que conhecessem o poder de Deus e que vissem a forma que Deus agia em favor dos hebreus, do seu povo, iriam ver que nenhum outro Deus era capaz de fazer aquilo e iriam correr para os seus braços para ser salvos. Então, é uma coisa que a gente precisa entender muito bem, queridos. Deus é justiça e por isso ele precisa julgar, mas sempre, sempre o foco de Deus está em salvar. Ele estende o braço forte dele, o braço poderoso dele para julgar, ao mesmo tempo em que o outro braço está estendido, chamando: vem, vem, tu pode escapar desse julgamento. Entrega o teu caminho para mim, entrega os teus pecados, os teus crimes para mim. Entrega a tua vida para mim, confia em mim. Eu posso te salvar. Então, queridos, que nunca haja dúvida sobre isso. Todas as pragas que foram derramadas ali foram derramadas porque Deus estava estendendo e oferecendo a sua misericórdia e a graça para aquele povo. Ele julgaria essa nação, sim. Mas antes de julgar, ele estava oferecendo misericórdia, ele estava oferecendo graça. Venham, fujam dessa ira. Nós precisamos ver que conforme os egípcios conforme eles viam o poder de Deus, o poder desse Deus de Israel, eles iam recebendo a oportunidade de reconhecer que os deuses inventados pelos homens eram falsos. Quando Abraão fugiu da fome e ele foi para o Egito, vocês lembram? Deus queria evangelizar aquele império. Lá no capítulo, eu acho que 12, se não me falha a memória, de Gênesis, Deus mostrou indignação com o tratamento que o Egito dispensava às mulheres. O tempo passou, lembram o que aconteceu lá no capítulo 12 de Gênesis? É 12, sim, se não me engano. Lembram que, então, vamos até lá. Eu vou abrir para nós ir lá, que é para não ficar nas minhas palavras e para os irmãos relembrarem, tá bom? Lá no capítulo 12, vamos ter certeza que é no 12, né? Isso, quando Abraão foi para lá, e que ele pediu para Sara dizer que ela não era a esposa dele e tal, né? E por causa desta mentira, por causa desse medo todo, Deus teve que castigar, lembra? Lembram que teve que castigar e teria sido muito pior, né? Se ele não tivesse entregue, se o rei não tivesse entregue de volta a esposa do seu filho, mas do seu filho, né? Do Abraão. Porque pensem comigo, o que Deus estava querendo com aquilo? Estava querendo mostrar para eles que não era o jeito de tratar uma mulher, não era porque eles viam uma mulher e eles tinham que levar a mulher para o harém deles. Não era assim que funcionava, Deus não tinha feito as mulheres para isso, né? E ele estava defendendo as mulheres aí. Entendam que aí Deus já estava defendendo os direitos das mulheres. Nós somos muito protegidos por esse Deus. Então, ali nesse capítulo 12, Deus demonstrou indignação com o tratamento que o Egito dava para as mulheres. Já estava indo, né, além. O tempo passou, Deus levou o missionário José, lembram? Para o Egito, deu um sonho para o faraó, deu a revelação do sonho ao seu servo, que foi um tremendo testemunho de servo de Deus naquele lugar. Lembram, né? Há pouco tempo a gente viu isso, a história
de José dentro da história de Jacó, né? José foi um servo fiel, um missionário que não pregou com palavras naquele lugar, ele pregou com a vida dele. E todos viram a diferença de um servo de Deus, fiel, a ponto, né, de que colocaram toda a riqueza do Egito nas mãos desse servo fiel de Deus. Queridos, os remanescentes de Israel receberam exílio ali no Egito. E desta forma o povo de Israel se formou no Egito. Lembra que eles começaram a crescer, 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 se multiplicar? O problema é que todo o esforço de Deus foi desprezado. Todo. Quando Moisés pediu a Faraó para libertar Israel, para liberar, nem era para libertar, era para liberar Israel, para ele ir adorar no deserto, o desprezo pelo Deus de Israel foi notório. Lembram, né? A gente leu ali o que o Faraó disse: quem é esse Deus para que eu permita isso? E Moisés, na primeira vez, saiu fracassado, mas ele correu para a oração, buscando em Deus o socorro. Se nós estamos realmente obedecendo os princípios de Deus, se nós estamos fazendo tudo conforme o que Deus nos mandou, então nós não temos o que temer, queridos. Se nós estamos obedecendo os princípios de Deus, continua obedecendo. Busca sabedoria, busca na oração, busca ajuda na oração, busca socorro em Deus. Muitas vezes, queridos, muitas, nós vamos seguir as orientações de Deus à risca. Aconteceu isso com Paulo muitas vezes quando nós chegarmos lá, nós vamos ver isso. Paulo, Pedro, João, os apóstolos, enfim, né? Muitas vezes nós vamos seguir as orientações de Deus à risca, mas isso vai causar muito mais confusão do que parece. Para quem busca a verdadeira adoração, para quem busca de verdade adorar a Deus, tá tudo certo, mesmo quando parece que tá tudo errado. Um verdadeiro adorador não desiste nunca de obedecer a Deus, assim como foi José. E como está sendo agora Moisés, né? Quando a situação vai ficando mais difícil, o servo que é fiel mesmo, tem que fazer como fizeram Moisés e Arão. Vai aos pés da cruz, vai à oração, clama, pede orientação e força na oração. O cristão, ele usa os problemas como ponte para uma vida de oração. Entenderam? Os problemas são só uma ponte para uma vida de oração, porque cada problema nos leva mais perto de Deus, porque a gente vai orar mais, a gente vai buscar mais. Muitas vezes os problemas estão muito pesados, porque Deus está chamando nós para um particular, para uma conversa. Às vezes as pessoas perdem o sono na noite e se viram para um lado e para o outro e até tomam um remédio para dormir, vão ao médico porque estão com insônia, porque não conseguem dormir. E na verdade, muitas vezes, é Deus chamando: vem, eu quero ter um particular contigo. Todos os problemas, queridos, todos os problemas que o cristão enfrentar, ele não está sozinho. E aprendam com Moisés e com Arão. Quando nós estivermos enfrentando problemas, busca sabedoria, discernimento, direção, graça na oração. Deus quer que o seu povo o adore com liberdade e com verdade. Ele quer ser adorado pelo seu povo com liberdade.
e com verdade. E foi para isso que ele enviou Moisés lá no Egito, né, para libertar o povo da escravidão, do serviço, que o povo só trabalhava, né? E depois, mais tarde, Deus enviou seu filho para nos libertar, para libertar o seu povo da escravidão do pecado. Queridos, não se coloca num lugar onde Deus já te tirou. Nós somos livres para adorar a Deus. Nós não somos mais escravos do pecado. E também não somos escravos do trabalho, né? Nós trabalhamos, sim, porque digno é o trabalhador do seu salário. Nós trabalhamos para viver, para sustentar e ajudar os mais necessitados. Trabalhamos para que não haja necessitados no nosso meio, nem na nossa volta. Trabalhamos para que quando o irmão tiver fome, a gente tenha o que dar de comer. Quando o irmão tiver frio, a gente tem como vesti-lo, como agasalhá-lo. Quando ele estiver preso, a gente tem como visitá-lo. Quando estiver doente, a gente tem como levar o remédio. A gente trabalha, mas não é escravo nem do pecado e nem do trabalho. Somos livres. E na hora da adoração, Deus não quer nós trabalhando. Quando Ele nos chama para orar, quando Ele nos chama para adorar, na hora do culto, não é a hora de a gente ficar. Ele quer adoradores que estejam dispostos a largar tudo para seguir Ele, a largar tudo para adorar. Se alguém ainda consegue nos segurar na hora da adoração, na hora em que Ele nos chama para adoração, cuidado, porque tem o espírito de Faraó segurando o povo de Deus para que ele não vá adorar. Isso é briga, isso é uma briga feia com Deus. Não permita, queridos. Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele tenha misericórdia de todos nós, que Ele perdoe os nossos pecados e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.